Olá, eu sou a Gabriela Veras, a apresentadora do podcast do Nosso Meu. Estou em mais um episódio, vivendo esse episódio dentro do NIMTV 2025. Estamos celebrando hoje 5 anos de Nosso Meu, vivendo esse evento, a 4ª edição do nosso evento. Estou aqui com Áurea Santos, CEO da Escola de RH. A Áurea desceu do palco do Nosso Meio, trouxe esse respiro para as pessoas, um respiro de fato, né? A Áurea tem uma forma de falar única e ela trouxe um pouco sobre essa parte de como selecionar pessoas, de como cada pessoa, independente do setor, ela precisa ser uma líder que desenvolve pessoas e como isso é importante para todas as marcas, independente de qual setor você trabalha, né? Eu queria que a Áurea contasse um pouquinho, primeiro, desse um contexto do que é a Escola de RH, começasse falando um pouquinho sobre isso, de como você iniciou no RH e a gente parte para conversar um pouquinho sobre alguns pontos da palestra. Áurea, eu queria também agradecer, muitíssimo obrigada pela sua participação no NIMTV. Participou do NIMTV, está participando do nosso podcast, a Áurea virou NM. Super, já quero a camiseta. Então é isso, pode começar contando um pouquinho quem é a Áurea Santos e o que é a Escola de RH. Olha, essa pergunta, quem é a Áurea Santos? Sabe que tem construção? Porque a gente vive se construindo e reconstruindo, né? Então, nesse momento, eu sou uma pessoa que quer fazer com que a minha área, né, a área de recursos humanos, seja vista como estratégica dentro das organizações. Eu acredito que aquele tempo de um colaborador ser desligado, passa lá no RH, sabe? Vai ter festinha de aniversário, vai ter uma confraternização, algum problema com pessoas, chama o RH que o RH resolve, né? Então hoje a minha missão é mostrar que nós somos muito mais que isso, né? Que a gente contribui efetivamente para o negócio, porque um negócio ele só prospera, só cresce por meio das pessoas. Então hoje esse é o meu papel, né? A Escola de RH ela nasceu com um incômodo meu relativo à formação que a gente tem na nossa área, né? Porque muitos profissionais da área de RH vêm da psicologia ou vêm da administração e conseguem chegar até um cargo de coordenação. E muitos profissionais estão perdendo a cadeira de C-level de RH para outras áreas. A gente está perdendo para engenheiros, a gente está perdendo para outros profissionais que vêm com uma visão de negócio. Eu falei, peraí, eu preciso consertar isso. Então hoje essa é a minha missão, né? Mostrar para profissionais de RH que nós temos um talento incrível de ler, decifrar e entender mais de gente, e que nós somos o elo entre a liderança, as pessoas e o resultado da organização. Então a Escola de RH ela surgiu com este incômodo de completar a jornada da pessoa, que ela começou na faculdade, numa pós-graduação, e agora eu dou essa visão, esse viés de negócio para o profissional. Muito legal, muito legal. Eu acho que perde talvez o comportamental de entender, de decifrar, de valorizar, né? E você falou muito sobre isso na sua palestra, né? De como a liderança deve valorizar e desenvolver as pessoas. Sim. E eu queria entender como é que uma empresa, como é que uma organização, acho que mais ou menos em 3 passos, que eu sei que não é só isso, eu acho que é diariamente, é muito mais do que isso, mas eu queria que você desse 3 dicas de como as empresas podem se comportar para mostrar que valorizam pessoas, que não é só o setor de RH que precisa fazer isso, né? Como você disse, não é o setor de RH que organiza a festinha, que bota frase na parede, não é isso. Sim. Mas é sobre de como todos os setores o que devem fazer e como devem se posicionar para mostrar que as pessoas são o centro daquela organização. O passo 1 é entender que nós somos aliados, né? E que o RH, ele viabiliza, ele é essa ponte entre colaborador, líder e a estratégia do negócio. E que o RH tem que estar muito próximo da liderança, justamente para entender. Um líder que está com problema com o colaborador, qual é o problema? E o RH mostra caminhos, soluções para resolver este problema. Será que é treinamento? Desligamento sempre vai ser a última alternativa, né? Será que é um treinamento? É um desenvolvimento? É a pessoa sentar do lado de um outro colega ou ela precisa ir para fora da empresa para ser treinada por um outro profissional? Então, o primeiro passo é entender que essa ligação, nós somos aliados, não concorrentes, né? A gente está remando todos na mesma direção. Um segundo passo é a gente ter todas as regras comportamentais, técnicas, sabe aquilo que às vezes não é dito, tem que estar explícito. Porque o RH ele é guardião da cultura, né? Os líderes são as pessoas que executam, né? A liderança ela respira essa questão cultural, é a liderança que perpetua isso, e o RH ele é o guardião. E quando a gente não entende, quando a gente não sabe aquilo que é explícito, aquilo que não é dito, a empresa ela não funciona direito. Então é por isso que o RH é o parceiro de negócios para as políticas internas, para o código de conduta,
Então isso é muito importante para RH, liderança e a estratégia andarem juntas. E um terceiro passo que é muito importante é a gente entender as lições aprendidas, porque as pessoas elas mudam. Se a gente olhar, né, antes da pandemia, a gente pensava em emprego de uma forma. Depois da pandemia, a gente enxerga emprego de outra forma. Agora, tem muitas gerações trabalhando juntas. Então, aquela pessoa de 50 anos trabalhando com uma pessoa de 18, que são mentalidades, processos, a forma de visão do trabalho é totalmente diferente. Então, juntando esses 3 passos, eu enxergo que vai ter uma jornada, com erros, acertos, ajustes de rota, mas todo mundo realmente remando na direção, porque o CEO, os donos da empresa, enfim, como a empresa chama, precisa dar o tom para onde a gente vai. Né? Daqui a 3 anos, quanto que vai faturar, para onde vai, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Então, o RH tem que estar junto nessa construção para a gente dizer, olha, as pessoas que estão agora vão chegar nesse ponto, ou a gente precisa contratar mais pessoas, como é que está o organograma, tudo isso é uma visão de recursos humanos que a gente entrega, instrumentaliza a liderança. Então é uma parceria aí eterna, né? Muito bom, achei legal que você trouxe na palestra como o RH precisa, e o RH, os líderes, quem está ali naquele processo seletivo precisa dar chance para os iniciantes, né? Você até descreveu o iniciante, mediano, o alto potencial, né? E aí você veio falando um pouco sobre isso, mas eu achei muito legal o olhar que você trouxe para o iniciante. Tá, mas o que é o iniciante? É uma pessoa sem experiência nenhuma? E aí você até ressignificou o sem experiência, né? Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aqui no podcast do Nosso Meio. Muitas vezes, né, um empresário, ele tem aquela percepção de, poxa, eu já preciso de uma pessoa assim, que já sabe tudo, né? Por quê? Porque muitas vezes ele não tem tempo de treinar. Mas um dos papéis da liderança, do empresário, é justamente esse desenvolvimento de pessoas. E a gente vive hoje o que eu chamo muito de apagão de talentos, né? Porque a gente tem esses 3 perfis, né? A gente tem 2 extremos, o iniciante, o alto potencial, a gente tem o mediano. E o iniciante não necessariamente é estagiário ou trainee, mas pode ser uma pessoa com os comportamentos e os valores adequados para a organização, mas que vai precisar desse apoio técnico, porque o técnico é muito mais fácil de treinar. Por exemplo, eu não sou uma especialista em comunicação. Vocês são especialistas em comunicação, mas eu tenho certeza que se eu fosse treinada eu aprenderia. Se eu já venho com as características comportamentais adequadas, se os meus valores são os mesmos valores da organização, fica tudo muito mais fácil. Então é por isso que hoje eu enxergo que se a gente vive um apagão de talentos, que a frase que eu mais escuto dos empresários é: não tem ninguém bom no mercado. Realmente, a gente precisa treinar as pessoas. Porque as faculdades não estão treinando as pessoas para o mundo organizacional. A pessoa tem que aprender ali no campo de batalha. E é por isso que eu falo sempre da junção do RH com a liderança. Né? Juntos a gente precisa treinar e capacitar as pessoas. Porque se eu pego uma pessoa talentosa, se eu pego uma pessoa com realmente, né, o desejo genuíno de avançar, de aprender, de conhecer, de entregar com excelência, o técnico ela pode aprender com qualquer outra pessoa. Então é por isso que hoje eu levanto esse movimento muito dos empresários enxergarem mais os iniciantes, que não tem a ver com idade. Eu posso contratar uma pessoa de 50 anos que não conhece RH e eu posso treiná-la no RH. Então o iniciante não necessariamente é um estagiário, um trainee ou um adolescente, um jovem, alguém que está na faculdade. Quando eu falo iniciante, é na jornada técnica. Eu amo fotografia, mas eu não sou uma fotógrafa, mas eu sei que se eu um dia quiser ser uma fotógrafa, basta com que alguém me ensine como é que eu manejo lentes e tudo mais. Então a parte técnica ela é sempre mais fácil. E você até disse no palco e trouxe pra cá também, né, que não tem gente boa no mercado atualmente, né? Sim. A gente vê muito falando sobre a geração Z, a gente vê vídeos de relatos, tanto no TikTok, no Instagram, de pessoas do RH falando: gente, eu participei de uma seleção e aconteceu isso e isso, eu nunca vi isso acontecer. As pessoas realmente entendendo o novo comportamento dessa nova geração. Sim. E eu queria saber se você acha que é realmente isso, se o comportamento mudou e as empresas estão se reajustando para entender como desenvolver essas pessoas que estão chegando, né? Entender, precisa de um ambiente que seja dessa forma, precisa organizar as reuniões desse jeito. Agora existe, antes não existia essa pergunta, é home office ou é presencial? Essa pergunta não existia. Sim. E hoje em dia existe essa pergunta. Então eu queria entender de você, qual você acha que é os principais motivos que isso está acontecendo? Muita coisa mudou, né, no mercado de trabalho, principalmente no pós-pandemia. E quando eu trago esse conceito, né, do iniciante, o mediano e o alto potencial, por exemplo, a pessoa alto potencial é a que não quer mais se sujeitar a trabalhar das 8 às 18, ela quer ser PJ, tem todo um outro
pensamento. Já o iniciante, muitas vezes, também tem esse novo pensamento. Quando a gente fala do iniciante da geração Z, é muito engraçado que a gente vê muitas pessoas reclamando da geração Z, mas, por exemplo, ghost na entrevista, né? Não aparecer na entrevista. Gente, isso acontece desde que o mundo é mundo, não é uma coisa de geração Z, não. Né? De repente, a pessoa ter preguiça ali de trabalhar ou não querer algumas coisas. Desde que o mundo é mundo, isso existe. É que talvez a geração, né? Uma geração, ela é sempre o oposto da anterior. Então, a geração Z, hoje, ela ressignificou o trabalho porque ela ouviu muitos pais falando, morreu de trabalhar, tá com problema cardíaco, diabetes ou alguma coisa do gênero, né, linkando o trabalho a algo ruim, falou, peraí, eu não quero essa vida para mim. E quando a gente fala das gerações, né, o óbvio precisa ser sempre dito. Então, a pessoa ela não aprende uma série de coisas corporativas na escola, ela não aprende na casa dela. Então, às vezes, ela tem um pai que é carpinteiro, por exemplo. Ela tem este arcabouço de experiências, de vivências. Ela vai trabalhar dentro de uma empresa. Eu sou filha de mecânico. E você sabe que a primeira vez, eu tinha 6 anos de idade, eu fui conhecer a Coca-Cola. E aí eu cheguei em casa, e aí meus pais me perguntaram, né, no outro dia, que a gente sempre almoçava juntos, aí meus pais me perguntaram, como é que foi lá? Eu falei, nossa mãe, lá é tão legal, o pessoal vai vestido de roupa de igreja para trabalhar. Porque eu achava, era a minha referência de se vestir bem, era ir no domingo na igreja. Então, olha a referência que eu tinha. Aí, quando eu fui ver uma empresa, eu falei, peraí, aí eu tive o sonho de trabalhar lá. Quando eu fiz 30 anos, eu fui trabalhar na Coca-Cola, porque era meu sonho trabalhar. Mas olha só, né, o óbvio precisa ser dito. Para mim não era óbvio se vestir daquele jeito, porque o meu pai se vestia de calça jeans e camiseta e a calça sempre estava suja, porque ele limpava a mão ali de graxa e tudo mais na calça. Era a minha referência. Então, muitas vezes a geração Z não tem uma referência. Não tem uma pessoa que diga, olha, numa reunião você tem que entrar assim, você não pode comer dentro da sala, na hora de abrir uma chamada de vídeo tem que estar com camisa. Você fala, meu Deus, mas é muito óbvio. Pois é, mas qual será a referência dessa pessoa? É verdade. E é legal também que eu acho que isso, quem tem interesse, né? Porque sempre que eu entrevisto aqui grandes líderes, né? Eles falam muito sobre isso. Eu sempre estou pronto para aprender. Quando você vê um grande executivo, é uma pessoa que fala, eu estou sempre pronto para aprender alguma coisa, eu não sei de tudo, né? A pessoa tem que ter esse olhar sempre. Sim. E eu acho que essa intergeracionalidade dentro das organizações fazem as pessoas questionarem coisas que talvez nem faziam tanto sentido assim, que é questionado pela geração Z. Tipo, por que tem que ter tantas reuniões por semana? É necessário? Por que tem que ir de terninho, por exemplo? A pessoa para explicar, eu acho que ela para refletir, tipo, realmente eu nunca parei pra pensar, porque tava tão dentro da rotina, no mecânico, que não... E óbvio que existem coisas que realmente, como entrar de camisa na reunião, é uma coisa que você tem que explicar, que óbvio que faz sentido, mas que lhe estimula a parar pra refletir sobre coisas que já tá tão dentro de você, tão dentro da rotina, tão dentro da cultura, que eu acho que é até uma oportunidade de falar sobre o propósito da empresa, sobre a missão, sobre os valores e tudo isso, né? Acho que se você tiver com esse olhar de eu tô ensinando, mas eu tô sempre aprendendo algo. Sim. Então, acho que esse olhar traz energia para você dar o próximo passo, né? Nesse o que a gente desenvolvimento chama, de pessoas. A gente chama isso de mentoria reversa, que é as pessoas da minha geração, por exemplo, e de outras gerações que antecedem a que está atual, ela se permitir aprender com essa geração. Então, por exemplo, eu sempre fui aquela pessoa de usar o terninho, formalzona, sabe? Mas como eu tenho muitos alunos que não são da minha geração, eu comecei a entender e falei, opa, peraí, eu vou começar a usar terninho, mas agora eu não vou ficar usando tanto salto alto, eu vou usar tênis. Era algo que para mim era impensável, porque eu vim de um treinamento de usar terninho e salto alto. Então a gente tem que estar aprendendo, né? Com uma geração aprendendo com a outra. Eu acredito que a gente pode somar muita força. Muito bom. E como é importante, né, refletir sobre... Inclusive, a gente anda de mão dadas com o RH. Tava contando aqui pra Áurea que a gente tem um quadro no nosso Instagram, @o_nosso_meio, segue. Toda segunda-feira sai post de vagas. Então, achei incrível. A gente tem essa parceria com os times de RH das empresas, das agências e tal. O pessoal já corre, por favor, me ajuda. E tem muito, eu preciso de alguém o mais rápido possível. O mais rápido possível, não faz esses líderes pararem para refletir sobre, quem eu quero no meu time? Sim. Quem faz sentido? O que é que eu não quero de jeito nenhum? E a Áurea falou um pouco sobre isso na palestra, achei super legal isso, porque, inclusive no nosso meio, a gente tem muita pressa, porque a gente trabalha com conteúdo, precisa ter pressa eu preciso de gente para preencher essa vaga, para conseguir suprir as demandas, e muitas vezes é necessário
frear um pouquinho e pensar, tá, mas quem eu quero? Qual o tipo de pessoa? O que pra mim é inegociável? Perfeito. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, de como é importante parar pra refletir sobre quem você vai trazer aí pro time. Eu enxergo muito a oportunidade de planejamento, sabe? Muitas vezes a gente acaba fazendo coisas atropeladas. Então, isso é um pouco natural no mundo organizacional. Mas eu sempre falo, né, que a época ali dos meses mais próximos do final do ano, setembro, outubro, são meses para fazer um planejamento, para pensar no próximo ano. Então, eu sempre gosto de falar isso para os empresários, né? O que você quer para o seu próximo ano? Justamente para você alocar as vagas ao longo dos meses. E eu entendo que na área de comunicação, né, por exemplo, entrou um cliente agora, eu preciso de uma pessoa agora. Então é montar um banco de talentos, né? Ter pessoas é você entrevistar toda semana. Poxa, mas eu não tenho vaga. Mas monte o seu banco de talentos. Tem as pessoas já entrevistadas, porque aí você já tem ali umas 5, 6 pessoas pré-prontas. Quando as vagas surgem, você já vai atrás dessas pessoas, porque você já identificou ali os potenciais. E a gente pode ser explícito para a pessoa. A gente pode entrevistar e falar, olha, você vai fazer parte do meu banco de talentos, porque de tempos em tempos entram clientes novos, eu já quero me preparar para isso. E você já ter essas pessoas, né? Eu sou uma RH que vim de grandes indústrias, a gente tinha ali às vezes 50, 60, 100 pessoas mapeadas para os momentos de sazonalidade. E uma coisa que é importante o empresário da área de comunicação fazer é analisar também o ano anterior, né? Quais meses que entraram mais pessoas? Que meses que o meu comercial trouxe mais clientes? Qual que é a meta mensal do meu comercial para trazer novas contas? Porque a partir disso eu já consigo montar esse banco de talentos. Mas vamos dizer que não conseguimos, tá? Né? Porque esse é o mundo ideal e tem o mundo real. A gente tem que tomar muito cuidado com vagas que eu preciso de um dia para o outro. Porque muitas vezes a gente vai pela emoção, a gente contrata a pessoa que fala bem, que a pessoa que tem uma boa oratória, muitas vezes o que tem boa oratória, às vezes não tem bom comportamento. Então a gente precisa escrever tudo antes, sabe? Quem eu quero, quem eu não quero, eu estou disposto a abrir mão do quê? De qual tipo de característica, justamente para ficar mais fácil a procura, porque recrutamento e seleção é uma régua. Então assim, o que passa da sua régua? Às vezes fala assim, poxa, ó, sem pós-graduação até aceito, vai. Que veio da faculdade XYZ, eu gostaria, mas poxa, já que eu não tenho, eu posso abrir mão. Agora, o comportamental, tem que ser inegociável. Tem que ser inegociável, porque o comportamento, os valores, né? Então não adianta você, que às vezes tem uma agência que entrega coisas no final de semana e a pessoa dizer para você, não, final de semana é único e exclusivo para minha família. Não adianta, por mais que você tenha pressa para fechar essa vaga, não pode ser essa pessoa, porque ela não vai querer ficar. E você também não vai querer que ela fique, porque ela não vai estar conectada. Muito bom. E aí eu queria que você encerrasse nossa conversa falando um pouquinho sobre como você encerrou lá a sua palestra, que você disse que selecionar é uma aposta. Sim. Então assim, mesmo que você cumprir tudo que a Áurea disse, mesmo assim você está apostando, porque até você falou, né, tem um período de teste de 90 dias, então você só consegue conhecer alguém realmente convivendo. Sim. E vale a pena apostar nas pessoas. Eu acho que é onde você cresce, mesmo que ficou 90 dias, não deu. Mas você aprendeu alguma coisa, ele aprendeu alguma coisa com aquela marca e com você também. Eu queria que você encerrasse dando esse recado aí para todo mundo. Que prazer estar aqui com vocês e que importante terminar com esse recado, né? Que além de não termos pessoas prontas e a gente precisa trazê-las para o nível de prontidão, é a gente entender que o mercado de trabalho ele mudou. Dependendo da geração que a pessoa faz parte, ela cresceu assim, vou ficar 30 anos numa empresa, 40 anos numa empresa, vou me aposentar. Esse comportamento, porque um líder, um dono de empresa precisa conhecer de gente, precisa conhecer de comportamento, precisa entender as mudanças sociais que a gente tem. E hoje é raro as pessoas quererem permanecer durante tanto tempo. E por que hoje as pessoas permanecem na organização? Elas querem ser valorizadas, reconhecidas, e olha, saiu uma pesquisa, né, que 73% das pessoas falaram, né, quando elas saíram, que elas não tinham treinamento e orientação, não sabiam o que fazer. Meio que assim, chega, entra, você sabe fazer? Você sabe mexer nesse sistema? Vai e faz. Não, tem que treinar, tem que inserir essa pessoa, né, no dia a dia. Então, é importante que a gente aposte nas pessoas certas e que a gente acompanhe e treine. E eu falo que a gente aprende tudo por repetição. Como é que você aprendeu a falar? Repetindo. Como é que você aprendeu a escrever? Repetindo. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Repetindo. E com pessoas a gente precisa repetir. A gente não pode ser mais aquela pessoa que fala assim, mas eu já falei 10 vezes. Pois é, mas
Com certeza, para você aprender a andar, você caiu muito mais do que 10 vezes, seus pais te levantaram, ou quem te cria, né, quem te criou te levantou. Então a gente precisa fazer isso pelas pessoas, porque o nosso papel como formadores de pessoas, ele é muito importante, né? Formar uma pessoa, ela forma outra, e ela forma outra, a gente faz uma corrente do bem de boas pessoas, né? Eu acho que a gente precisa começar a fomentar mais isso dentro das empresas. Muito bom, Áurea. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela sua palestra, pela sua entrevista, pela sua participação, pelo seu sim para o nosso meio, que você continue consumindo no nosso meio e disposta a compartilhar tudo que você já aprendeu e tudo que você ainda vai aprender com suas experiências no mercado. Maravilha, muito obrigada. Contem comigo para isso. Você que está assistindo esse podcast, estamos no evento, no NM2B, 4ª edição do nosso evento. Você que não esteve presente aqui no nosso evento, acesse lá nosso portal, nossomeu.com.br. Já tem matéria sobre o evento lá no nosso portal. O nosso Instagram, @o_nosso_meu, e o Instagram do NM2B, NM2Business. E claro que você que está aqui no nosso Meucast, toda sexta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.